Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, a palavra ele pregou, com fidelidade. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ouvintes, pela lógica, pelo correto, ninguém deve fazer menção do nome de quem quer que seja como testemunho, de exemplo fiel, de modelo, até que aquela pessoa tenha selado o seu testemunho com a morte. Isto é, até que aquela pessoa tenha morrido.
Toda regra tem exceção. É muito mais seguro para nós darmos testemunhos de quem já partiu do que darmos testemunhos de quem ainda está vivo. Porque enquanto está vivo, pode amanhã voltar atrás, como a porca lavada volta ao lamaçal, como o cão volta ao seu vômito. Vocês notem que eu estou usando o termo bíblico. São Pedro usou esse termo. Contudo, não podemos de maneira alguma desprezar o testemunho das pessoas que hoje vivem e labutam pela fé. Devemos tomá-los para o nosso ânimo, para a nossa coragem, para o nosso estímulo, sem, contudo, nunca basear nossa fé nas pessoas, mas sim naquele que tem feito as coisas pelas pessoas, que é o Senhor Jesus Cristo. Desta forma nunca seremos decepcionados. Desta forma nunca seremos enganados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Muitas vezes nós queremos colocar flores nos túmulos de amigos, de esposas, de esposos, encher os seus caixões de flores quando não demos nenhuma flor sequer enquanto eles estavam vivos. O profeta desta era, se referindo a um grande pastor do seu ministério, o irmão Neville, ele dizia muito bem daquele homem, estando ele ainda vivo. Ele chegou a dizer: Deus fez o irmão Neville e perdeu a forma. Nunca tinha visto um homem tão manso e tão humilde como aquele. Ele disse: eu prefiro dar uma rosa para o irmão Neville enquanto ele está vivo, do que depois de morto, um buquê de rosas. Queremos analisar a coisa por um lado e pelo outro. Devemos, na verdade, valorizar o testemunho de Cristo, a vida de Cristo, tanto naqueles que estão vivos conosco, quanto naqueles que já partiram. Agora, a Bíblia é repleta de testemunhos. O Evangelho é baseado em testemunhos. O Evangelho é baseado em provas que Deus, na verdade, agiu através daquelas pessoas no passado. E sendo Ele o mesmo ontem, hoje e eternamente, está agindo também nas pessoas que têm dado lugar a Ele no presente e agirá no futuro. Se Ele pôde sustentar aqueles do passado até ao ponto deles selarem os seus testemunhos com a morte, Ele pode sustentar também a você, que às vezes teme e chega a pensar: Senhor, não me deixa nunca negar esse nome que tem sido invocado sobre mim. Não me deixa desonrar esse nome que foi invocado sobre mim, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus lhe dará força para isto. Ele deu para aqueles. Nós estamos com a Bíblia aberta na carta aos Hebreus, capítulo 11,
E isto é chamado a Galeria dos Heróis da Fé. E vocês podem ler, e pelo fim do capítulo, Paulo chegou a dizer que faltava tempo para falar sobre outros, porque haviam tantos que experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, diz o apóstolo, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Se a mensagem é de ânimo, se o Espírito Santo está procurando animar o seu povo, então vale a pena nós lembrarmos o que Paulo disse aos Filipenses. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Devemos confiar que aquele que estava conosco ontem está conosco hoje e estará conosco amanhã. Se ele esteve conosco ontem, ele tem prometido estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se ele pôde ontem nos arrancar do lodo, do pecado, do vício, da condenação eterna, ele pode hoje perfeitamente prover todos os meios pelos quais nós devemos viver como cristãos, sustentando a fé no seu nome. Deus não permite que seus filhos sejam provados além daquilo que eles possam suportar. Nenhuma prova, diz a Bíblia, vem sobre um filho de Deus além daquilo que ele possa suportar. Na verdade, as provas aperfeiçoam a nossa fé. É como polimento da nossa coroa. É esvaziamento do eu. O nosso ego, o nosso amor próprio, se desvanece muitas vezes nas provas. E nós constatamos que não podemos confiar em nós mesmos. Porque quando queremos fazer as coisas pela nossa própria boa vontade, pelo nosso querer, pela nossa boa intenção, às vezes falhamos redondamente, e é o que está acontecendo com o mundo chamado cristão. Pensam que Deus precisa do concurso humano com as suas ajudas materiais adquiridas de maneiras antibíblicas, anti-escriturísticas. Nunca o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado legitimamente pelos seus filhos, pelos seus verdadeiros mensageiros desta forma. Se nunca foi pregado, tampouco foi vivido. Somente aqueles que, em provas e lutas, sob circunstâncias horríveis, contraditórias, honrar o nome de Deus, puderam ficar como testemunho para a igreja do século presente. José do Egito é um exemplo. Ele tinha razão sobeja para clamar contra Deus e dizer: ó Deus, que fiz eu? Com os meus irmãos eu era fiel, com os meus pais eu era obediente. Vim para aqui vendido daquela forma, para o Egito. Chego aqui, honro o teu nome. Não me cedo à prostituição com esta mulher vadia. E resultado, o Senhor me deixa cair nesse calabouço horrível, misturado com esses homens tão fétidos.
Ninguém mais tinha razão do que ele. Outro exemplo que nós podemos citar é o de Jó. Jó honrava a Deus em tudo. Ele criou seus filhos honrando a Deus. A riqueza que ele tinha não era mal adquirida. Não foi roubada, não foi tomado de órfãos, de viúvas. Não foi terra conseguida à custa de injustiça. Mas, no entanto, Deus permitiu que ele fosse para a lepra e perdesse todas as coisas, a ponto de sua mulher lhe dar conselho para negar a Deus, amaldiçoar a Deus e morrer. Ele disse para ela: o seu lugar é entre as loucas. Oh, que exemplo de fé! Ele sabia que mesmo morrendo, um dia o Senhor o chamaria. Mesmo seu corpo virando uma poeira cósmica, uma colher de potássio apenas, ele disse: um dia ele me chamará e eu responderei. Oh, que fé verdadeira! Que testemunho que deve ser imitado! O Espírito de Deus, nesta hora, naturalmente está conclamando aqueles que, olhando para trás, têm visto, na verdade, valas e buracos, montanhas e valados, coisas tremendas pelas quais eles passaram, têm passado. Olhando para o presente, parece que estão aprofundando numa dificuldade sem fim. Olhando para o futuro, parece que enxerga uma barreira, uma montanha, um paredão de cimento, de concreto armado. Mas agora está aqui. De onde clamei, disse Jonas? Lá das profundezas do mar. De onde ele me respondeu? Lá das alturas. De onde ele me respondeu? De onde ele pode responder? Ainda que eu esteja lá no Seol, ainda que eu esteja lá no profundo da terra, ainda que eu esteja no mais terrível estado, não importa, ele me responderá. E está respondendo a cada instante, com o toque de última hora, com o toque do fim para muitos que expiram na fé, expiram para este mundo, entregam seus espíritos, rendem seus espíritos a Deus, tendo a sua obra consumada aqui na terra como verdadeiros guerreiros do Senhor. Se há um tempo de se pensar em recompensa eterna, é agora. Porque o mundo está rodeado de fantasias, de ofertas, de cortinas falsas, de mentiras religiosas. Todo mundo mostrando céu, todo mundo mostrando alívio, todo mundo oferecendo alguma coisa. Mas há um caminho estreito. E porque escolheste a estrada estreita, uma longa porção dos céus esperam por ti. Só há um caminho real, diz o profeta Isaías. E este não é um caminho de flores, este não é um caminho de delícias, este não é um caminho de tapinhas nas costas, este não é um caminho de elogios, mas é um caminho de espinhos, de lutas e dificuldades. Ao lado você pode ver uma tumba de quem descansou como cristão. Onde está aquela alma? A palavra diz aonde está. Tomou posse de um corpo celestial. Onde estão os fiéis que deixaram testemunho para nós, morrendo nas arenas? Como posso eu esperar os céus num evangelho fácil, de porta larga, sem doutrina? Deitado em berço esplêndido de orgia, de pecado, de concupiscência, de comichão nos ouvidos, de carnalidade, de nudismo e de tantas coisas, interpretações humanas,
esperar chegar num céu que foi alcançado por homens e mulheres que deram suas vidas para chegarem lá? Oh, que tipo de evangelho Deus está propondo para o povo nesta hora? Que tipo de caminho? Caminho escarnecido, caminho desprezível. Diz ele: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Mas quem quis aquele caminho? Quem preferiu aquele caminho? Prefere religião florida, prefere religião como o altar de Caim, bonito, lindo, cheio de flores, cheio de oferendas, de homens, cheio de interpretações, cheio de credos, cheio de corais seminus, cantando como anjos, mas mentindo como o diabo, cheio de pessoas que confessam a Cristo e logo estão ali mentindo, roubando, fumando, bebendo, prostituindo. Esse é o evangelho que o mundo quer? Essa é a nuvem de testemunha que está sobre nós? Não! Se você tem que se arrepender de uma coisa nesse instante, é do evangelho podre desta era, é do trapo de imundícia deste dia. Se temos de arrepender de alguma coisa nesta época, neste dia, nesta hora, é desta mesa cheia de vômito, segundo as palavras de Isaías. Deus está cansado deste mundo, a terra está moribunda, as grandes potências não sabem o que fazer com o que conseguiram, e a nossa própria sabedoria nos destruirá um dia deste. O ímpio por si se destruirá, mas onde estarão aqueles cujas vidas estão escondidas em Cristo? Vejam onde estão aqueles do passado e vocês saberão onde estarão estes do presente. O caminho é longo e mau e os nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. No deserto anelamos mais e mais sua proteção. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados, já viajamos. Eis a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, disse Jesus. Estará ainda longe Canaã. Nós seguimos por deserto o caminho. Você crê no que você ouviu, como a palavra de Deus? Você está disposto a pagar o preço por esta escolha tão maravilhosa, porém tão tremenda, de ficar com a palavra, ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Diga: ó Deus, eu creio no meu coração e aceito isto como tua palavra e quero selar o meu testemunho com a minha própria vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir,
Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.